Olá, terceiro ano. Continuando a aula da semana anterior, hoje nós iremos falar sobre outras mutações que estão relacionadas aos fatores do meio ambiente durante o desenvolvimento de um embrião. E quando eu tenho um fator externo que afeta no desenvolvimento do embrião e quando ainda está sendo gerado, isso é chamado de teratogênese. Vamos lá, então, dar continuidade à nossa aula da semana passada sobre as mutações. Compartilhando a tela com vocês. Então, olha só, agora nós vamos falar, então, nessa aula, sobre as alterações provocadas por fatores ambientais durante o desenvolvimento embrionário. Na semana passada, nós falamos sobre os problemas na meiose, né? Com a formação do ovócito, na formação do espermatozoide, que carrega aí tipos de cromossomos, e aí acaba tendo uma alteração cromossômica, tá? Agora, hoje, é sobre os fatores que aqui eu não tenho necessariamente aqui uma alteração cromossômica. Eu não tenho um erro, não preciso ter um erro na meiose para acontecer isso que eu vou falar na aula de hoje. Basta algum problema, algum fator externo que vá afetar o desenvolvimento. Aqui eu tenho alguns teratógenos, né, nessa imagem. Eu coloquei aqui alguns mais comuns, tá bom? Começando aqui com o vírus da rubéola. Então, esse agente aqui, né, é um agente infeccioso, tá? Ele, quando ataca a gestante, ele pode provocar uma malformação congênita. Lembrando que congênita é aquela que o indivíduo já nasce, né? E quando é congênito, a malformação, ela não tem exatamente uma cura 100%, né? Então, aqui, no caso do vírus da rubéola, o que ele pode provocar no embrião, no feto? Catarata, glaucoma, defeitos cardíacos, surdez, defeito nos dentes, tá? Aqui eu coloquei um outro que é bastante comum aqui, o do HIV, que pode provocar microcefalia, retardo no crescimento, o da sífilis, que também é um agente, no caso aqui já é uma bactéria, né? O HIV é do vírus, rubéola é vírus, sífilis é bactéria, mas também pode provocar retardo mental, surdez, então são agentes de fora, entendem isso? Que provocam uma má formação, que podem provocar uma má formação congênita. Aqui eu tenho de agentes físicos, o raio-x, que pode provocar, aqui o raio-x pode provocar danos seríssimos, né, inclusive o próprio aborto, né, a microcefalia, a espinha bífida é aquela da parte da espinha quando não fecha totalmente aqui, tá? É uma má formação bastante conhecida conhecida e estudada, né, dentro da medicina, tá? A fenda palatina, o palato é o céu da boca, né? Então, esse céu da boca, aqui ele é fundido, ele tem uma abertura, né, com a fenda e o nariz, né, narina. Defeitos nos membros, isso tudo, né, o raio-x pode provocar, tá bom? Aí eu tenho alguns agentes químicos. Eu coloquei aqui embaixo a cocaína, tá? A cocaína, uma droga que todo mundo conhece, né? O retardo no crescimento, microcefalia, anormalidades do comportamento, problemas gástricos, já o consumo de álcool durante a gravidez, né? Pode provocar a síndrome alcoólica fetal, essa daqui eu vou explicar um pouco melhor ela no próximo slide, as fissuras palpebrais curtas, hipoplasia maxilar, defeitos cardíacos, retardo mental, tá? Isso tudo em decorrência ao consumo de álcool durante a gestação. E aqui eu coloquei, né, grifei aqui por último, a vitamina A, que é um composto, né, é um composto químico, que se administrado durante a gestação, pode provocar também malformações congênitas, tá?
orelhas pequenas, de forma anormal, a hipoplasia mandibular, fenda no palato, defeitos cardíacos, enfim. O que eu quero mostrar para vocês com esse slide aqui, né? É que vocês percebam como os agentes externos podem afetarem muito o desenvolvimento de um embrião. E lembrando que aqui nós não estamos falando de erro de meiose, nós não estamos falando de alterações cromossômicas, tá bom? Olha só, essa daqui é a síndrome do alcoolismo fetal. É a causa mais comum de retardamento mental. Nós temos uma foto, né, tirada de Moore, 2008. É um livro usado bastante na medicina, tá bom? É o lábio superior afilado, como vocês podem ver, as fissuras na pálpebra, o nariz curto e o retardo mental bastante aparente. Veja, aqui mais indícios, né, de como reconhecer a síndrome alcoólica fetal. Vocês não precisam decorar quais são exatamente aqui as partes, porque vocês isso é mais para medicina, né? O objetivo do professor aqui é mostrar para vocês que o álcool, ele provoca algumas anomalias, tudo bem? Durante o consumo de álcool, né, durante a gestação. O retardo mental é o mais comum, tá? Esse daqui é o mais fácil da gente guardar, tá bom? Aqui eu tenho o uso de alguns sedativos, também que foi tirado já de um outro livro, também da medicina, de 2005. Aqui eu tenho em a criança com amelia unilateral, então não desenvolveu o membro. Aqui também acabou não desenvolvendo membros superiores e inferiores, tá? Isso tudo porque a mãe aqui administrou algum tipo de droga, de sedativos durante a gestação, né? Provavelmente sem... aqui, ó, as mães dessas duas crianças tomaram esse tipo de medicamento aqui. E provavelmente sem receita médica, né? Sem orientação de médico. Aqui eu tenho os fármacos antitiroidianos. A criança nasceu aqui com um aumento da tireoide, lembrando que tireoide todo mundo tem, né? Aqui o problema é quando ela tem uma hiperplasia, né? Bem grande ali, um aumento grande, e isso acaba sendo um problema. A administração além da quantidade necessária para controlar a doença. Então, vejam que durante a gestação é muito importante ter todos os cuidados, um acompanhamento médico, do que você pode tomar ou não, tudo bem? Aqui é um fármaco usado no tratamento de leucemia, e aqui eu tenho um feto abortado, né, que mostra o tamanho, isso daqui é a placenta, esse grandão todo é a placenta, tá bom? Então, esse aqui foi um aborto espontâneo. Aqui uma criança que não se desenvolveu, né, a parte da cabeça, e aqui o desenvolvimento anormal, né, da parte dos membros, não foi, né, observa que não está exatamente conforme a gente costuma ver os bebês. E aqui também eu quero mostrar para vocês que na natureza também isso acontece, né? Não é só ser humano. Isso daqui vai ficar bem para curiosidade, então eu vou passar bem rapidinho, que é só para mostrar algumas fotinhas mesmo, tá bom? Os fatores ambientais, né? É muito comum quem trabalha em roça ver bezerros com duas cabeças, ou que nasceu só com 3 pernas, ou que nasceu com uma 5ª perna. Então, assim, não é um segredo para nenhum agricultor, né? Nenhum produtor, assim, é bem provável que ele já deve ter ouvido falar, já visto do vizinho de algum lugar que isso aconteceu, tá? E isso daqui, ele pode acontecer com herbicidas, que é jogado, né, na lavoura, e esse bezerro, a mãe ingeriu isso, né, e pode ter provocado essa má formação no bezerro, tá? Aqui uma cabra que se alimentou no ambiente natural de uma planta que provoca danos neurológicos, tá? Então, para você ver, ela acabou se alimentando de uma planta,
foi sem uma planta ali no ambiente natural, sem interferência do homem, e aquela planta que tem essas substâncias tóxicas acabou provocando essa malformação nessa cabrita. Aqui a malformação em cobras, né? A cabeça, aqui a cobra nasceu com 2 cabeças. Aqui a cobra ela não se desenvolveu, essa daqui é a cabeça da cobra e o corpo aqui não se desenvolveu. Isso daqui é um teste com anfíbios, que aqui é o controle, né? Esse daqui seria o desenvolvimento, a coluna vertebral do anfíbiozinho. Isso daqui é feito em laboratório, tá bom? E aqui, esses de baixo, eles usaram, aqui, por exemplo, o glifosato, né, que é usado na lavoura, e foi observado que quando é utilizado esses produtos químicos que a gente joga na lavoura, o embrião ele não se desenvolve corretamente. Como que a gente sabe? Tem o controle, né? Esse controle aqui mostra aqui principalmente a parte do cérebro e da coluna vertebral, né? E aqui a gente pode ver o tratado com alguma substância. E aí no resto não precisamos saber quais, né? Mas você percebe que não teve o prolongamento da coluna, esse do glifosato não teve a parte do cérebro bem desenvolvido, e aqui do lado novamente um controle, né? Para a gente poder comparar como ele deveria ser naturalmente. Aqui também mostrando desenvolvimento anormal em anfíbios. Aqui eu tenho o controle, tá vendo? O controle aqui, control aqui também, control, onde a control seria controle, seria o desenvolvimento normal. E o restante do ladinho seria substâncias de diferentes herbicidas que foram testados, né, em doses diferentes, tipos diferentes de herbicida, para fazer essa comparação, e logicamente, né, são feitos em vários, né, a gente mostra uma foto, mas para poder mostrar, a gente mostra foto daquilo que melhor se representa o grande estudo. Esse daqui, um teste com cádmio, que é tirado de pilhas, né, metal pesado. No desenvolvimento de aves, isso daqui eu tirei de uma Universidade Federal do Paraná. E aqui ele mostra o desenvolvimento normal, esse primeiro aqui é o normal, e cada um desse daqui é um tipo de malformação, né, foi provocado pela administração do cádmio no desenvolvimento das aves. Esse daqui é de peixe, então é o que mais acaba sofrendo, né? Porque tudo acaba indo ali para o rio, né? E você pode ver que como seria o normal aqui, né, do peixe, a coluna vertebral do peixe aqui, e você percebe que no uso de algumas substâncias, né, ele acaba não se desenvolvendo. O do peixe é o mais comum, mais frequente, né? Aqui, novamente, né, todo o desenvolvimento dele, que seria esse daqui, o normal, e aqui o desenvolvimento anormal. Isso tudo mostra, né, que atrapalha, desregula os hormônios que vão controlar o desenvolvimento, tá? E uma das coisas que eu gosto muito de abordar, né, é isso aqui. Porque quando a gente toma banho, quando a gente usa o remédio, tudo vai para onde? Para o rio. Exato. Vai para o meio ambiente. Então, conforme a gente vem tomando medicações, o uso muito contínuo, né, de shampoos, cremes, para passar no corpo, sabonetes, isso tudo acaba indo para o meio ambiente. E já foi feito vários estudos que mostram como isso vem afetando na vida dos seres vivos. Por exemplo, uma amiga minha, ela coletou uns peixes próximo a uma população ribeirinha. Tá? E ela fez um acompanhamento, né, de cerca de 2 anos lá. E num dado momento da pesquisa dela, terceiro ano, estava tendo bastante grávidas ali naquela população ribeirinha, e as grávidas faziam xixi no rio. Era muito comum, né? Ela via essas grávidas fazerem o xixi no rio. E ela continuou, né, fazendo as coletas, né, por 2 anos, fazendo as coletas, e ela começou a perceber que aqueles peixes começaram a reverter o sexo, a inverter o sexo. Por exemplo, os machos começaram a produzir ovócitos.
O testículo começou a mudar, parou de produzir espermatozoide para começar a produzir ovócito. Sim, isso pode acontecer. Isso, inclusive, é registrado já em algumas espécies. Só não era registrado na espécie que ela estava pesquisando ainda, né? Ela estava pesquisando, na verdade, era uma outra coisa, e no fim das contas acabou se deparando com essa situação e fez uma publicação sobre isso. O fato, pessoal, é que esses hormônios das mulheres grávidas que elas liberavam no xixi, tá, acabava afetando o desenvolvimento dos peixes. Então, é muito importante vocês saberem dessas questões de como nós afetamos o meio ambiente, né? A gente sempre tem que pensar que a ação do homem pode provocar mudanças no meio ambiente drásticas. Nós também somos responsáveis por isso. E agora, para a gente terminar, o último assunto da nossa avaliação é sobre a determinação do sexo em alguns indivíduos, tá? Então, sobre a determinação do sexo, nós vamos estudar os indivíduos que possuem a determinação do sexo do tipo XX e XY, que no caso nós, seres humanos, somos um dos exemplos. Mas não é esse apenas o código para determinação do sexo. Existe o XX e X0, ZZ e ZW, e por último, a temperatura. Vamos começar com o nosso, né? Mulher tem 2 cromossomos X, homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, são 22 pares de cromossomos autossômicos e um parzinho sexual. Tá? Então, se a gente for ver aqui, né, no cruzamento, a mulher, como ela tem XX, ela vai fazer um óvulo, ou X ou outro X também, né? Esse X aqui é o X da mãe dela e do X do pai dela, que ela vai passar para frente. E no caso, esse homem aqui, né, tem X e o Y. Aí vai ter um espermatozoide carregando o X e o outro espermatozoide carregando o Y. Tá? Então, sempre esse X aqui é o que ele recebeu da mãe dele e o Y é o que recebeu do pai dele. Então, se o X, o espermatozoide X, fecunda o ovócito X, XX nasce menina. XX nasce menina. Se é esse espermatozoide Y que fecunda o ovócito, XY nasce menino, XY nasce menino. Simples. Além disso, tá? Certo? Como a mulher ela tem 2 cromossomos X iguais, né? Ela não precisa ter os 2X ativos. No homem precisa, né? Porque tem que ser um X e o outro é o Y. Agora, na mulher, são 2X. São 2X que não há necessidade dos dois ficarem em atividade. Então, sempre um deles vai ser compactado. E ele vai ficar aqui no cantinho, ó, sempre no formato de heterocromatina, compactadinho, inativo. Ele vai ficar todo empacotado aqui, ó. Aqui na seta, por exemplo, aqui nessa seta. E no caso, somente mulheres XX, tá? E quando eu falo mulheres XX, eu espero que vocês entendam que eu não estou dizendo aqui Pablo Vittar, tá? Mulheres XX aqui é que vão ter, né, geneticamente esse cromossomo, esse corpúsculo de Barr aqui. Aqui também tem uma forma de uma raquetinha, tá vendo? Esse aqui é o corpúsculo de Barr. Só as mulheres possuem isso. O homem não, porque o homem não tem 2X, né? Então, os dois ficam em atividade. Então, esse daqui, XX, XY, é a forma de determinar o sexo de vários mamíferos, incluindo nós. Né? XY, masculino. XX, feminino. Agora, o XX e o X0, ele é encontrado em insetos, tá? XX aqui, então, eu venho ter 2 parzinhos de cromossomos mais 22 cromossomos mais 22 parzinho mais 1. Ele tá faltando 0 porque tá faltando um parzinho dele, tá vendo? É número ímpar, por isso X0. E XX é quando tem 22 pares mais o XX, né? Então, aqui vem 11 para cá, vem 11 para cá, o X e o X. No caso, o XX é a fêmea, quando está no númerozinho par, né? Xzinho,
XX, fêmea. Quando está no número ímpar, está faltando um parzinho, aqui no caso não vai ser o Y, né? Vai ser o X0, eu chamo de X0. No caso, é o masculino, tá bom? Aqui, para quem não lembra, né? O homem leva o símbolozinho aqui do homem leva chifre e aqui a mulher carrega a cruz, tá bom? Então, XX é a fêmea, X0 é o macho, 0 porque está faltando o parzinho. Isso é totalmente normal e natural dentro dos insetos, tá? Por isso que eu não posso chamar aqui de XY. Esse daqui é bastante comum nas aves, que é o ZZ e o ZW. Isso é um outro tipo de cromossomo, tá? E no caso, o ZZ agora, que é o homozigoto, esse aqui vai ser o macho, vai ser o galo. E o ZW, a presença do W, que condiciona, então, do sexo feminino, tá bom? E com relação à determinação da temperatura, isso daqui é bastante comum em peixes e também em répteis, tá? Os répteis, eu tenho aqui, quando as fêmeas de tartaruga, por exemplo, elas vão lá na areia, que a gente vê lá nas praias, depositam um monte de ovos e deixa lá, né? A temperatura da areia é que vai desencadear, determinar qual é o sexo daqueles indivíduos. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver esse daqui para tartaruga. Ó, baixas temperaturas de incubação produzem machos e altas temperaturas produzem fêmeas. Eu não lembro ao certo agora se a temperatura era 24 graus Celsius, eu não consigo me recordar, tá? Mas vamos supor que seja, tá? Então, até 24 graus, vamos supor, de temperatura de areia, produz animal macho. E de 24 para cima, ele muda, a temperatura altera altera a leitura desse código. E aí vai nascer tudo fêmea. Ou nasce tudo macho, ou nasce tudo fêmea. Tudo bem? E isso pode acontecer também com peixes, bastante comum, tá? Eu citei aqui o da tartaruga porque o da tartaruga, veja só, a questão do aquecimento global, por exemplo, né? A gente acha que a gente não tem muita relação na questão da manutenção dos outros seres vivos, né? E nós temos sim, porque se tiver o aquecimento global, por exemplo, né, a temperatura, o clima ficar quente, só vai nascer tartaruga de um sexo. Não vai nascer macho, vai nascer tudo fêmea. E então nós temos aqui, diante disso, uma extinção de espécie, uma forma de não dar mais continuidade à vida. Tá? Então, são exemplos dessa forma, pessoal, que eu gostaria de trabalhar com vocês, né, a respeito disso, sobre o que vai cair na prova desde a parte da meiose, que nós vimos, tudo bem, as síndromes todas aqui, as que eu descrevi, de tentar reconhecer o cariótipo, isso vai ser muito importante para a nossa prova. A respeito da teratogênese, né, dos fatores, dizer aqui, pelo menos algumas coisas que vocês conseguirem lembrar, né, anotar aí o que pode, quais são, citar alguns fatores que podem alterar em alguma malformação, né. E, por último, a respeito das 4 determinação do sexo. Então, esse seria o conteúdo da nossa prova. E eu desejo a todos uns bons estudos e até na semana que vem na nossa avaliação.